Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia menos de um ano que eu e o Marcelo tínhamos nos conhecido. E olha, a gente se encantou tanto um pelo outro, assim. Logo no começo, a paixão chegou tão cedo que resolvemos morar juntos pouco tempo depois. Eu tinha uns problemas em casa, porque não me dava muito bem com a atual mulher do meu pai. Minha mãe era falecida já há algum tempo. E eu já estava mesmo planejando alugar um canto só para mim. Quem sabe chamar uma amiga para dividir o aluguel? Mesmo que não tivesse conhecido o Marcelo, eu acho que teria dado um jeito de morar sozinho. E olha, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Porque a gente se dava tão bem. A gente gostava tanto um do outro. O Marcelo não era de Curitiba. Sua família toda era de Pato Branco. Não tinha nenhum parente aqui. De modo que, até para ele me conhecer, foi uma coisa boa. Ele mesmo falava isso. No começo, foi difícil. A gente teve de comprar tudo. Móveis, eletrodomésticos, coisas de cozinha, do quarto, enfim. Quer dizer, algumas coisas a gente ganhou. E aos poucos fomos montando o nosso lar. Alugamos uma casa bem pequena, 4 peças apenas. Quarto, sala, cozinha e banheiro. E deste modo, fomos levando a nossa vida. Para se ter uma ideia, eu nem conhecia a família dele ainda. Aliás, pensei que as primeiras pessoas da família dele que viriam nos visitar seriam seus pais. Só que não. Um sábado de manhã, para nossa surpresa, uma prima dele veio bater à nossa porta. Ela não estava sozinha, mas acompanhada do noivo. Naturalmente que eu não os conhecia, nunca os tinha visto. O Marcelo, inclusive, estava no banho quando eles chegaram. E quando fui recebê-los à porta, a prima dele me olhou assim, me mediu dos pés à cabeça, sorrindo, e perguntou: por acaso é aqui que mora o Marcelo? Achei esquisito o modo como ela falou comigo. Até o tom da voz que ela usou. Mas confirmei. Aí me apresentei, né? E ela se apresentou também. Apresentou um noivo que estava ali do lado. Resumindo, eu os convidei a entrar. Disse que o Marcelo estava no banho, mas que não ia demorar. Eles também eram lá de Pato Branco. Estavam em Curitiba a passeio. O fato é que enquanto a gente conversava, eu fiquei ali me perguntando se o Marcelo sabia que eles iriam nos fazer aquela visita, digamos. Até porque não tinha comentado nada comigo. E quando ele saiu do banho, não sei, mas eu percebi que ele levou um certo susto quando deu de cara com a prima e o noivo dela ali na sala, abancados no nosso sofá. Ele inclusive falou: Michele, ué, você aqui? Não sabia que você tinha o nosso endereço? Ela já foi se levantando do sofá e falou toda sorridente: e aí, primo, como é que você tá? Então, eu consegui um endereço com a Paula. E como a gente vinha para esses lados, resolvemos dar uma chegadinha por aqui, né, Vitor? O noivo dela confirmou. E aí todo mundo se cumprimentou. Só que, não sei. Eu senti que o Marcelo ficou meio ressabiado, sei lá. Como se não estivesse gostando daquela visita. De todo modo, fiz o que pude, né? Fiz de tudo para que eles se sentissem bem à vontade. Eles pretendiam passar aquela noite ali. E eu fiquei me perguntando como que eu iria acomodá-los ali na nossa casa. Repito, tinha apenas um quarto. Somente a nossa cama. Conversei com o Marcelo, pedi que ele fosse ver se o vizinho tinha um colchão para emprestar, e ele voltou com um colchão de solteiro, desses de inflar. Olha, nunca na vida que eu iria deixar as visitas mal acomodadas. Por isso, resolvi ceder o nosso quarto para que eles ficassem ali. O Marcelo achou exagero, disse que não precisava de tudo aquilo, mas eu fiz questão. Os acomodei lá no nosso quarto, mesmo contra a vontade do meu marido, e cedi a nossa cama para o casal. E a gente se ajeitou ali mesmo, na sala. Eu dormi no colchãozinho e o Marcelo ficou com o sofá. Era só aquela noite.
Era o mínimo que a gente podia fazer para receber bem. Afinal de contas, era parente dele, né? No dia seguinte, fizemos um almoço gostoso. E logo depois do almoço, cerca de 2 horas, 2 e pouco, eles se despediram e se foram. O tempo todo, Marcelo ficou meio quieto, meio esquisito. Eu notei. Tanto que depois que as visitas se foram, fui dar um jeito na casa, até porque pelo fato de ter dado atenção às visitas, nem tinha mexido com o serviço de casa naquele domingo. Só que eles saíram e eu resolvi dar uma ajeitada em tudo. Fui até o quarto, até que pelas tantas, acabei encontrando aquela calcinha. Sabe, achei a coisa mais estranha do mundo atrás da porta. A calcinha, naturalmente, que não era minha. De modo que só podia ser da prima do Marcelo, já que ele e o noivo tinham dormido ali no quarto. Pensei, ela deve ter trocado de roupa depois do banho e acabou esquecendo aquela peça ali atrás da porta. Confesso que fiquei até com um certo, sabe, enfim. Nisso Marcelo entrou pela porta e eu então apontei a calcinha jogada ali no chão e falei assim em tom de brincadeira: dá só uma olhada, Marcelo, do presentinho que a tua prima deixou pra você, ó. Juro, falei aquilo assim na boa, de brincadeira, tanto que até dei risada, só que ele não gostou. Tanto não gostou que fechou a cara e, pra minha surpresa, falou uma coisa que eu não tenho nem coragem de repetir aqui nesse meu relato. Ele já estava esquisito, mas ficou ainda pior depois daquela brincadeira que eu fiz. Olha, ele nunca tinha falado comigo daquele jeito. E muito menos utilizado aquelas palavras. Levei até um susto. Fiquei olhando para ele sem acreditar que ele tivesse dito aquilo. Nossa, Marcelo, também não precisa falar assim comigo, né? Só estava brincando. Juro que não entendi. O pior é que ele ficou daquele jeito o resto do dia. Eu me aproximava, tentava puxar assunto, mas ele continuava irritado. A gente sempre tinha se dado tão bem. Nunca tínhamos brigado assim a sério. Pelo menos não assim, tão sério, de ficar de cara virada pro outro. Por isso, achei aquilo assim, tudo muito estranho. Será que ele ficou daquele jeito por conta daquela visita inesperada da prima do noivo? Bom, até então estava tudo bem. Mas desde que topou com o casal ali na sala, que ele ficou estranho. E depois, quando eu fiz aquela brincadeira, ele se irritou, se transformou. E como ele tratava, sabe, continuou me tratando do mesmo jeito, pelas tantas eu acabei me cansando. Sabe, cheguei a brigar com ele. E foi aí que o caldo azedou. Pela primeira vez na vida, discutimos feio. Porque nem eu baixei a bola, muito menos ele. E acredite quem quiser, acabamos até dormindo em camas separadas. Quer dizer, em camas separadas é só modo de falar. Eu dormi ali no quarto e ele naquele colchãozinho na sala, que a gente não tinha ainda devolvido pro vizinho. Se bem que eu digo que dormi na nossa cama, mas a verdade é que não consegui fechar o olho. Não consegui. Fiquei pensando, até porque a gente nunca tinha brigado assim, sério, nunca. Foi a primeira vez. Fiquei me revirando de um lado pro outro da cama e quando vi o dia já estava amanhecendo. Acordei com o corpo todo dolorido, como se tivesse levado uma surra. O Marcelo, inclusive, já tinha até saído pro trabalho quando eu saí daquele quarto. Pensei que a gente fosse fazer as pazes logo, mas passamos toda aquela semana estremecidos, como se tivesse alguma coisa pesada entre nós. Mesmo ele tendo voltado a dormir ali no quarto comigo, não sei, parecia que não era a mesma coisa. Não era. Parecia que o ambiente estava carregado. Nós dois não parecíamos ser o mesmo casal. Agora, o pior era pensar que a gente tinha brigado por uma coisa tão tola. Sabe, uma brincadeira.
Só que ele não gostou. E no fim, ficamos daquele jeito um com o outro. No sábado seguinte, lembro que eu dei um pulo na casa da minha tia. Queria conversar com ela até para pedir um conselho. Desde que tinha perdido minha mãe, era com a tia que eu desabafava quando precisava. Eu contei para ela que estávamos estranhos um com o outro em casa, eu e o meu marido. Como também contei o caso da prima dele e daquela visita, né? E o episódio da calcinha. E quando contei que tinha cedido o nosso quarto para eles dormirem, a tia arregalou o olho e balançou a cabeça assim de um lado para o outro. Cedeu a cama de vocês para eles dormirem? Tia, deu. Emprestei, né? Você não devia ter feito isso. Alanis, a casa de um casal, e principalmente a cama do casal, é sagrada. É o tipo de coisa que não se empresta para ninguém. Mas, tia, o que tem isso? Não tem nada demais. O que a senhora queria que eu fizesse? Que acomodasse os dois no sofá, no chão? Minha filha, você não sabe que tem gente que tem energia negativa, que não pode nem botar a mão numa coisa que já deixa carregado de coisa ruim? Não duvido que foi por isso que você e o Marcelo brigaram, se desentenderam. Você não devia ter dado a cama de vocês para eles dormirem. Nunca. Aliás, se eu fosse você, eu até trocava esse colchão, viu? Olha, eu fiquei de cara com as coisas que a tia falou. Depois, comentei com ela que também não estava conseguindo dormir direito, né? Que andava varando as noites, sem conseguir pregar o olho. E ela imediatamente retrucou. Você está vendo só? Eles deixaram o colchão cheio de energia negativa, minha filha. Vou repetir para você. Isso é mais importante do que você imagina. Troque de colchão. Depois ela ainda acrescentou que o pastor da igreja que ela frequentava dizia que a cama do casal era sagrada, que não devia se emprestar para ninguém. E não era só a cama, mas outros objetos que o casal costumava deixar ali no quarto, tudo influenciava, tudo tinha energia. E a tia falou que o motivo de eu e o Marcelo termos brigado só podia ser por conta disso, da energia negativa que ou a prima dele, ou o noivo, ou os dois, sei lá, tinham deixado ali. Mas será? Olha, eu fiquei tão pensativa, mas meio assustada também, né? E se fosse? E se fosse? Resumindo, apesar de nunca ter sabido desse tipo de coisa e ter ficado meio desconfiada, a tia acabou me deixando tão sugestionada que eu fiquei, sabe, com aquela coisa na cabeça. Mais do que isso, ela acabou me convencendo a ir a uma loja, naquele mesmo dia, comprar outro colchão. Falou que eu podia comprar até parcelado, que ela emprestava o cartão dela, cartão de crédito. Quem não entendeu nada quando viu o caminhão da loja fazendo a entrega foi o Marcelo. Lembro que no dia da entrega, eu já estava em casa. E ele, quando soube, até porque eu não tinha comentado com ele ainda, ficou bravo comigo. Por isso, nem falei nada, até para não virar discussão de novo. Falou que não precisava, e mesmo eu tendo dito que tinha comprado o colchão no cartão da tia. O que adianta comprar no colchão da tua tia? Vamos ter que pagar, né? Do mesmo jeito. Olha, nem comentei o motivo, porque senão ele ficaria louco. Ficaria, sabe? Por isso, nem falei nada. Detalhe, os entregadores deixaram o colchão novo e a meu pedido levaram o velho, que na verdade nem era tão velho. Pelo contrário, era praticamente novo. Se a tia tivesse razão, eu não queria mais aquela porcaria ali dentro da casa, né? Principalmente no nosso quarto. E olha, tem coisas que a gente não consegue explicar e muito menos entender. Sabe quando você está com uma dor
Aí de repente toma um remédio qualquer e a dor passa. Você fica pensando, mas será? Mas esse remédio é tão bom assim que logo passou a dor? Pois foi mais ou menos isso, para não dizer que foi isso exatamente o que aconteceu comigo e com o meu marido, depois que eu troquei aquele colchão. Eu sei que muita gente pode achar que foi coincidência, mas eu juro que não. Já naquela noite mesmo, tivemos uma paz e eu dormi a noite toda. Vai entender. Eu não acreditava. Podia não ter nada a ver. Quem sabe eu tivesse ficado sugestionada, sei lá. Mas parecia, pelo menos para mim, que a energia ali dentro de casa era outra. Eu até liguei para a tia no dia seguinte para contar. E para agradecer. E ela só falou aquilo. Não te falei? Nunca mais ceda seu quarto e muito menos a sua cama para ninguém. Nem para parente. Não é todo mundo. Mas tem gente que tem energia negativa. Incrível. Mais do que dormir bem. Quando voltou do trabalho, depois de sair de manhã, a gente voltou a se entender. Eu e meu marido. E eu pensei assim comigo, quer saber de uma coisa? É claro que foi isso, mas se também não foi, que seja. Eu tenho que tirar isso da cabeça, deixar de lado. E realmente, fui assim, pouco a pouco, sabe? Deixando mesmo de lado aquele episódio, tanto da visita da prima, quanto daquela peça que ela tinha deixado ali atrás da porta. E também da conversa que havia tido com a minha tia e a compra do colchão. Como eu já falei, eu ainda não conhecia a família do Marcelo. Na verdade, até aquele momento, por conta daquela visita, eu conhecia só a prima dela, né? E o noivo, que nem era parente. E quando chegou o final do ano, nós acabamos finalmente indo passar o Natal lá com eles. E olha, minha sogra, eu tinha medo disso, sabe? Embora meu marido dissesse que ela era uma excelente pessoa, eu tinha medo. Acho que toda mulher tem, né? De encarar a mãe do homem que a gente ama. Mas minha sogra era um amor de pessoa. Sabe? Uma mulher simples, que me recebeu também ali na casa dela. Para minha alegria, a gente se deu bem demais. Lembro que já no primeiro dia, a gente ali conversando, pelas tantas eu falei aquilo. Mas quando que a senhora vai nos fazer uma visitinha lá em Curitiba? Até a prima do Marcelo já esteve lá. Só falta a senhora. No que falei aquilo, ela fechou a cara. Fez assim um semblante estranho. Aí olhou para o meu marido. Quem que esteve lá, Marcelo? Não me diga que foi a enxerida da Michele. Ela fez aquela pergunta para o meu marido. Mas quem acabou respondendo fui eu, porque ele ficou mudo. Foi ela mesma, dona Gisele. Ele e o noivo dela estiveram lá, o Vitor. Né, amor? Essa mulher arregalou o olho e falou aquela frase que me deixou de cara. Noivo? Mas que noivo? Desde quando que aquela lá tem noivo? Me conta isso direito, Marcelo. Olha, eu ouvi aquilo e fiquei boiando, sem entender nada. Só que antes que eu perguntasse alguma coisa, a minha sogra ainda arrematou. Ela causou algum problema para vocês lá? Meu Deus. Até quando que essa menina vai ficar te perseguindo, meu filho? Não pode te ver feliz que já começa a te cercar. Eu fiquei só escutando e me perguntando em pensamento: que conversa é essa? O que significa isso? Nisso, meu marido se manifestou. Mas olha, dava para ver que ele estava muito, mas muito nervoso. A cara vermelha, a expressão assim preocupada. Ô mãe, vamos deixar esse assunto para lá, por favor. Só que nessa hora, quem retrucou fui eu. Não,
Peraí, Marcelo. Não vou mudar de assunto, não. Agora eu quero saber da história completa. O que tem, afinal, entre você e essa tua prima? O clima ficou pesado. Aí foi a vez dos dois se fecharem em copas. Os dois ficaram se olhando, se encarando. Ele e a mãe dele. E por mais que eu tenha insistido, nenhum dos dois disse nada, além daquilo que já haviam dito. Aliás, pela cara dela, a dona Gisele já devia estar até arrependida de ter começado a falar. Só que eu não dei um minuto de sossego para o meu marido. Enquanto ele não me contou toda a verdade, eu não saí do seu pé. Ele não queria contar. Mas depois de muita insistência, acabou finalmente abrindo o jogo. Até porque não teve escolha. O fato é que, num passado não muito distante, era mais ou menos aquilo que eu já estava imaginando, depois daquela conversa esquisita da minha sogra com ele. Ele e essa tal de Michele tinham sido apaixonados um pelo outro. Chegaram até a ficar juntos por um tempo. Só que desde que tinham se separado, a prima dele vivia correndo atrás e atrapalhando seus relacionamentos. Não aceitava o fim do romance. Ele chegou a jurar: a gente não tem mais nada um com o outro. Aliás, isso já faz muito tempo, só que ela não aceita. Por isso que eu não queria te falar. Tem nada a ver. Ele jurou que tudo era página virada. Aliás, eu perguntei se ela tinha tentado alguma coisa com ele quando esteve aqui em casa. E ele jurou que não, que nem tinham ficado sozinhos, em momento nenhum. Só que apesar de ele ter jurado, não nego, fiquei desconfiada. A pulga continua ali, atrás da minha orelha. Ele mudou quando saiu do banho naquele primeiro dia e viu a prima sentada ali no sofá. Mudou a cara, eu vi. Ele levou um choque. E depois, ainda ficou esquisito durante toda aquela semana. Fiquei me perguntando se ele não ficou de mau humor daquele jeito, porque a Michele tinha partido lá em casa com o noivo a tiracolo. Será que não foi, sei lá, uma espécie de ciúme enrustido? Quer dizer, eu falei noivo, mas depois eu soube que não era noivo dela, coisa nenhuma, né? O tal de Vitor era só um conhecido. Mesmo assim, será que não foi por causa dele que ele ficou tão zangado, que virou a cara pra mim, como se tivesse ficado com ciúme? Imagina, o cara nem noivo dela era. E eu realmente não lembrava dos dois terem trocado um beijinho sequer ali, pelo menos não na minha frente. Se bem que tinham dormido juntos na mesma cama, né? Vai saber. Será que ela tinha vindo atrás do Marcelo só para infernizar a nossa vida? Será, meu Deus, que ela deixou aquela calcinha de propósito ali só para... Ou quem sabe até tenha ido numa casa dessas que fazem trabalhos e... Sabe, eu penso em tudo. Tudo é possível. Principalmente depois de saber que ela nunca deu sossego para ele depois que os dois se separaram. E será que aquela coisa de energia negativa no colchão tinha mesmo algum fundamento? Sinceramente, até hoje eu não sei. Só sei que não quero ver essa mulher na minha frente de novo, mas nem vestida de ouro, pelo amor de Deus. E aí dela, se tiver o topete de aparecer de novo aqui, sou capaz de enxotá-la portão afora pelo cabelo, se for preciso. Tentou atrapalhar a nossa vida, tentou criar clima ruim para arruinar o nosso casamento. Só que no fim o nosso amor acabou falando mais alto. E para nossa alegria, logo depois que voltamos para Curitiba, descobri que estava esperando o nosso primeiro filho. A
sorte tinha que melhorar, né? E quer saber? Foi uma compensação que eu aceitaria em qualquer situação. Porque, imagine um filho. Quer bênção maior? Existe maior alegria, felicidade maior, depois de tanta turbulência, do que ver o fruto do nosso amor desabrochando aqui no meu ventre.